Olá a todos! A história que vos vou contar hoje é sobre José e o que lhe aconteceu depois de ele ter sido nomeado governador do Egito. Na Bíblia, podes encontrar esta história no livro de Gênesis, dos capítulos 42 a 46. Lembram-se de quando José interpretou o significado dos sonhos de Faraó e lhe revelou que ia haver 7 anos de abundância e depois 7 anos de muita fome? O que terá acontecido depois disso? Tal como José tinha dito, os 7 anos de boas colheitas começaram e José mandou guardar tudo aquilo que sobrava e reservou muitos alimentos para todo o povo, para que quando chegassem os 7 anos de fome, houvesse alimentos de reserva para toda a gente. A Bíblia diz que quando chegaram os 7 anos de fome, todos os países foram até ao Egito para comprar comida a José. A fome era mesmo muita e não era só no Egito, era também nos países à volta. E vocês sabem quem foi até ao Egito para comprar comida? Os irmãos de José. Jacó, o pai de José, soube que havia alimentos de reserva no Egito, então mandou lá os seus filhos para comprar comida. Mas ele não mandou todos os filhos. Ele não deixou ir Benjamim, o seu filho mais novo, porque ele não queria que nada de mal lhe acontecesse. Ele já tinha perdido um filho, José, e não queria perder mais um. Os irmãos de José puseram-se a caminho do Egito e quando lá chegaram, eles foram ter com José, que era a pessoa que vendia os alimentos a pessoas de outros países. Os irmãos de José foram ter com ele e curvaram-se em sinal de respeito. José reconheceu logo os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. Eles não percebiam que era José que estava diante deles. José fingiu não os conhecer e disse-lhes: "Vocês só podem ser espiões e vieram para saber os pontos fracos deste país. Não somos nada, nós somos gente honrada da terra de Canaã, somos filhos de Jacó e só viemos comprar comida porque a fome abunda na nossa terra. Em Canaã deixámos o nosso pai e o nosso irmão mais novo, Benjamim. E tínhamos ainda mais um irmão, só que esse irmão já não existe." Mas José insistiu: "Vocês são espiões e vamos já tirar a prova disso. Vão buscar o vosso irmão que ficou em Canaã, enquanto um de vocês fica aqui preso. Se for verdade o que vocês disseram sobre esse irmão, eu considero que tudo o que vocês disseram é verdade. Mas se não for, eu juro pela vida de Faraó que serão considerados como espiões." Os irmãos de José estavam muito preocupados e eles diziam entre eles: "Estão a ver? Nós estamos a ser castigados por aquilo que fizemos ao nosso irmão José. Não tivemos compaixão dele e agora estamos a sofrer as consequências." Enquanto isso, José, sem que os seus irmãos soubessem, deu ordens para que enchessem os sacos deles com trigo e pusessem em cada saco o dinheiro que eles tinham dado para comprar os alimentos e que, para além disso, colocassem ainda mais comida para a viagem. Os irmãos de José puseram-se a caminho de volta a Canaã. E quando chegaram a Canaã, junto do pai, e lhe contaram o que aconteceu, Jacó ficou muito triste. Jacó não queria que Benjamim fosse para o Egito, porque ele já tinha perdido um filho, e ele tinha medo de o perder. Mas ele teve de ceder, porque Simeão ficou preso no Egito, e a fome era muita, e eles iam ficar sem alimentos novamente. Eles tinham mesmo de voltar ao Egito. Jacó disse então: "Vão e levem o vosso irmão Benjamim a esse homem tal como ele pediu. Levem também dinheiro, o que meteram nos vossos sacos, e me levem ainda mais dinheiro. E levem também os melhores produtos da nossa terra para oferecer a esse homem. E que Deus faça com que esse homem tenha compaixão de vocês e deixe que todos vocês e o vosso irmão Benjamim e Simeão voltem a casa."
Os irmãos de José puseram-se então ao caminho, já com Benjamim com eles. E assim que chegaram ao Egito, eles foram ter novamente com José. José mandou então que o seu mordomo preparasse um banquete. Vai e mata o melhor cordeiro que tivermos aqui. Estes homens hoje almoçam connosco. Eles são nossos convidados. Quando os irmãos de José viram que estavam a ser levados para o palácio, eles ficaram cheios de medo. Eles não sabiam que era para ficarem para almoçar. Eles pensavam que iam ser presos, tal como Simeão. Ao chegarem ao palácio, José viu Benjamim e ele não conseguiu conter a emoção e começou a chorar. Ele teve de sair dali para que ninguém o visse a chorar. Quando ele voltou, deu ordens para que dessem aos seus irmãos a melhor comida que havia naquele banquete. Os irmãos de José estavam muito confusos. Eles não estavam a perceber nada daquilo que se estava a passar. Aquilo era tudo muito estranho. Depois do banquete, o José pediu ao seu criado que enchesse os sacos de trigo e que enchesse bem até acima, que metesse lá o dinheiro que eles trouxeram e dentro do saco de Benjamim disse-lhe para colocar uma taça de prata, que era muito importante para José. Um pouco estranho. De manhã, quando os irmãos de José já iam a caminho, o seu criado saiu a correr do palácio e a gritar: "Ei, parem! Onde é que vocês pensam que vão? O meu senhor tratou tão bem de vocês, por que é que vocês lhe roubaram a sua taça de prata, tão especial? Isso não se faz!" Os irmãos de José ficaram em choque, cheios de medo, começaram logo a dizer que não tinham feito nada. Os irmãos de José continuavam a insistir que não tinham sido eles a roubar a taça de prata, mas o criado José tinha de cumprir a missão que José lhe tinha dado. Então disse: "Vamos fazer assim, eu vou revistar os vossos sacos, um a um, e naquele que estiver a taça de prata vai ficar como escravo no Egito, e os outros podem ir livremente." Então o criado começou a revistá-los, um a um, do mais velho para o mais novo. Até que o criado encontrou a taça de prata no saco de Benjamim. Os irmãos de José ficaram cheios de medo. Eles estavam em pânico a pensar como é que seria se Benjamim lá ficasse no Egito. Quando chegaram a José, eles caíram no chão. Eles ficaram de joelhos perante ele. E José disse muito zangado: "Como é que vocês foram capazes de me fazer uma coisa destas, depois de eu ter sido tão bom convosco? Mas nós não fizemos nada disto, não fomos nós. Nós não éramos capazes de fazer uma coisa destas depois de termos sido tão bem tratados." José continuava firme a dizer que Benjamim ia ter de ficar preso ali no Egito porque tinha roubado um bem tão precioso. Mas os outros poderiam ser livres. Um dos irmãos de José, Judá, ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim e disse: "Meu senhor, se nós não levarmos Benjamim de volta para o nosso pai, ele vai morrer de desgosto, porque um dia o nosso pai perdeu o seu filho preferido, José, e ele não ia aguentar perder este filho também. Eu fico no lugar de Benjamim." José não aguentou mais e começou a chorar.
Ele chorava muito e muito alto, tão alto que a Bíblia diz que se ouviu em todo o reino. E ele disse: eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Eu não morri, eu estou vivo, e o meu pai também está vivo. Mas os irmãos estavam em choque e eles nem sequer conseguiam abrir a boca para responder. Não tenham medo, sou mesmo eu, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas calma, não fiquem tristes por me terem vendido, porque Deus tinha um plano perfeito para o Egito e para a nossa família. Por isso é que eu estou aqui. Foi Deus que me enviou para o Egito. José amava a sua família. Mesmo eles tendo sido muito maus para ele, José perdoou os seus irmãos. E sabem o que é que aconteceu depois? Os irmãos de José foram buscar Jacó, o pai deles. E José deu a toda a família uma terra, muitos animais e muita comida. E nunca mais lhes faltou nada. Deus nunca abandonou José. E mesmo depois de tantas coisas horríveis lhe terem acontecido, ele tornou-se um dos homens mais importantes do Egito. E Deus também não nos abandona, mesmo quando nos acontecem coisas más e que nós não gostávamos mesmo que acontecessem. A nossa história por hoje terminou, mas ainda faltam algumas perguntas. Primeira pergunta: o que é que aconteceu a José depois de ter sido vendido como escravo e levado para o Egito? Segunda pergunta: por que é que Deus fazia com que a vida de José lhe corresse tão bem no Egito? Terceira pergunta: o que aconteceu quando José reconheceu os seus irmãos? Se tu quiseres, podes fechar os teus olhos e orar comigo assim: Jesus, obrigada porque tu estás sempre comigo. Obrigada porque não me abandonas. Mesmo quando as coisas à minha volta não correm bem. Mesmo quando tudo parece estar a correr mal. Ajuda-nos a confiar em Ti e a buscar-te tal como José fez enquanto esteve no Egito. Ajuda-nos também a saber perdoar como José também soube perdoar. No nome de Jesus, amém.